Cuidado, vontade de querer o bem, de querer o melhor. Cuidado é proteção, é respeito. Vamos olhar para o ontem com leveza e ter a certeza de que o hoje é ainda melhor. Porque são as experiências que formam a nossa identidade. São elas que conservamos com cuidado para nunca esquecermos quem somos. Real Hospital Português, 160 anos de história e cuidado com os pernambucanos. As dificuldades fortalecem a sua mente. O programa Revista de A a Z está começando. Minha convidada de hoje para o Talento de A a Z é Letícia Bastos. A cantora começou sua carreira publicando vídeos em redes sociais. A receptividade do público foi tão grande que decidiu investir na carreira e passou a se apresentar em diversos espaços da noite recifense. Letícia é dona de uma voz marcante e faz interpretações encantadoras. Ela tem trabalhado em músicas autorais e em breve poderão ser conferidas pelo público. Tudo bem, Letícia? Tudo ótimo, e com você? Tudo bem. Quem é que você trouxe hoje para lhe acompanhar? Eu trouxe o Saraldo Primavera, ele vai me acompanhar no violão e nós vamos fazer uma versão acústica da música Back to Black de Amy Winehouse. Com vocês, Letícia Bastos. He have no time to regret. Yeah, he's deep where he say no, say back. Oh, me and my head high and my tears dry. Get on without my
vontade de querer o bem, de querer o melhor. Cuidado é proteção, é respeito. Vamos olhar para o ontem com leveza e ter a certeza de que o hoje é ainda melhor. Porque são as experiências que formam a nossa identidade. São elas que conservamos com cuidado para nunca esquecermos quem somos. Real Hospital Português, 160 anos de história e cuidado com os pernambucanos. Olá, meu convidado de hoje é Bruno Ebert, presidente do Recife Convention Bureau. Tudo bem, Bruno? Boa noite, Cláudia. Estamos muito felizes de estar aqui com você, tendo a oportunidade de falar sobre todas as nossas ações e principalmente do turismo de Pernambuco. Nós aqui estamos com a sua presença, muito obrigada. Bruno, fala um pouquinho sobre o objetivo do Recife Convention Bureau. O Recife Convention é uma entidade sem fins lucrativos, formada por 170 empresas aqui que formam o trade turístico de Pernambuco e o nosso principal objetivo é exatamente fomentar o turismo de Pernambuco através do turismo de negócios. Esse é o nosso objetivo. Vocês estão comemorando 15 anos, né? Você pode relatar para a gente quais foram as principais conquistas? As grandes conquistas, eu acho que do Recife Convention ao longo desses 15 anos, primeiro, é realmente a gente ter se tornado uma entidade que tem um trabalho efetivo prestado para a sociedade no desenvolvimento do turismo do nosso estado. Então, ao longo desses últimos 15 anos, realizamos trouxemos a captação de centenas de eventos, feiras, congressos para o nosso estado. O volume de recurso que esses eventos trouxeram para Pernambuco passam da casa de centenas de milhões de reais, e o que mais nos gratifica é saber que a gente ajudou de alguma forma a manter os empregos de toda essa cadeia do turismo ao longo de todos esses anos. Claro. Como é que hoje Pernambuco se posiciona em relação ao resto do país, com relação aos eventos? Com relação aos eventos, hoje, já há muitos anos, Pernambuco está entre os 10 maiores destinos do ponto de vista de realização de eventos no Brasil. Eventos de negócios. Eventos de negócios, que esse é o nosso foco. Exato. Ultimamente também existe agora uma tendência natural, até por toda isso que a gente está vivendo no nosso país, obviamente tem uma retração do turismo de negócio e obviamente a gente também está atraindo agora os olhares para o turismo de lazer. E esse mês especificamente a gente teve uma notícia boa que Pernambuco passou pela primeira vez a Bahia e lidera, na verdade, com 500, é um dado importante, hein? Com mais de 530 mil passageiros desembarcando no nosso aeroporto. Nossa, excelente, porque a Bahia ela faz um trabalho muito antigo, Sim. Por isso que ela já estava bem à frente. Então, se a gente está passando, a gente está muito bem, obrigada. Está muito bem, obrigado. E a gente tem um detalhe importante que é a localização geográfica. Então, Pernambuco ele tem tudo para que e tem tudo para que nos próximos anos se sedimente exatamente como o coração do Nordeste, como o destino que pode oferecer o melhor posicionamento geográfico tanto para o turismo de negócio como para o turismo de lazer. Em outras palavras, a pessoa pode vir de outros países ou de outras regiões do Brasil para Pernambuco e daqui conhecer as outras regiões do Nordeste. Bruno, e com relação a esses novos voos que a gente conquistou, qual vai ser o reflexo disso na realidade do turismo para Pernambuco? O reflexo é imediato e já está acontecendo. Como eu lhe falei, Recife já passa hoje pela primeira vez a capital da Bahia, que é Salvador, em números de turistas, de passageiros no nosso terminal aqui do aeroporto de Recife. E o que é importante é quando a gente quer se colocar do ponto de vista, seja econômico, seja social, como um ponto de destaque no Nordeste, obviamente você não faz isso sem você ter as conexões com as outras capitais. Claro. Então, só para você ter uma ideia de quão perto as coisas estão. Antes da gente ter essa grande quantidade de voos, seja nacionais ou internacionais, e trazendo principalmente agora a referência mais recente, que foram os voos da Azul, ligando Recife a todas as capitais do Nordeste, quando você ia a Teresina está a 1.200 e poucos quilômetros de Recife,
Então não há uma distância tão grande, mas para você fazer esse voo antigamente, você tem que ir a Brasília. Fazer uma baldeação. Você veja, eu ia a Brasília e depois você retornava para Teresina. Então você ia ao centro-oeste do país e voltava. Então quando você juntava a conexão, isso me dava 6, 7 horas de voo. Hoje você está a 1 hora de Teresina. Bem diferente. Tanto que a relação, né, do piauiense é muito mais com Fortaleza do que com Recife. Agora a gente está empatando esse jogo, né? Então a gente tem uma conexão direta agora entre Teresina e Recife que faz com que agora não vai ser surpresa para a gente começar a encontrar os piauienses aqui em Pernambuco. Quando a gente fala isso, imagina a quantidade de voos que a gente tem agora para a cidade de Campinas, né, que é o centro no Sudeste, o hub da Azul, conectando Recife. Então, para quem faz negócio na região Sudeste, você tem muito mais opções de voos, né, o que faz com que também esses voos sejam mais acessíveis financeiramente. Você agora está sendo ligado, mais uma opção para você estar em Petrolina. Então, a gente está diminuindo a distância, né, entre os próprios pernambucanos. Então, uma coisa que a gente fala muito no turismo é o seguinte, o turismo nada mais é do que a logística de transportar e acolher as pessoas em um determinado destino. Se você não tem boas estradas ou você não tem boas ligações aéreas, você não consegue trazer esse turista para cá. Né? Então, você veja, por exemplo, o caso do Brasil de uma forma geral. Já há mais de uma década, o Brasil não consegue vencer a barreira dos 6,5 milhões, 7 milhões de turistas estrangeiros. Grande parte desses turistas vem da Argentina, do Uruguai, cruzando a fronteira. Né? Então, a gente só vai conseguir ser um destino, né, do ponto de vista turístico internacional, quando a gente tiver muitas conexões para voos internacionais. Sem dúvida. Com a Europa, com os Estados Unidos, com os outros países. Então, essa questão do voo é diretamente proporcional ao sucesso que a gente tem dentro do setor do turismo. E o que a gente pode esperar, Bruno, para esse segundo semestre, e dentre as ações do Recife Convention Bureau, que você poderia destacar? Uma das ações que a gente pode destacar, que não só as ações, vamos dizer assim, festivas, né? Mas a gente está organizando agora, com essas conexões para Buenos Aires e essa conexão para Montevidéu, que é a capital do Uruguai, a gente está organizando agora, junto com outras entidades do trade, né, e junto com as prefeituras de algumas cidades, um festival dos vinhos sul-americanos, que é uma forma, né, da gente trazer, obviamente, a cultura, né, a gastronomia desses países para Recife e, obviamente, tornar Recife um ponto atrativo para que as pessoas da região, né, do Nordeste venham para Recife com esse. Isso é uma das ações. As outras ações que estão previstas é um projeto que, juntamente com a prefeitura, que é o Recife Encantos 1000, da gente visitar, fazer um roadshow em algumas cidades do Nordeste, exatamente para divulgar junto às agências de turismo esses novos voos e também fazer uma ação com para divulgação desses outros voos nacionais, com essas ligações nacionais, um roadshow em várias cidades do interior de São Paulo, né, e também algumas capitais do Brasil. Então, isso são coisas que estão previstas dentro do nosso calendário. E, obviamente, participação em feiras nacionais, né, e feiras internacionais. Sim. Então, isso faz parte do nosso portfólio anual, vamos dizer, de atividades. Bruno Ebert, parabéns. E eu queria te pedir para deixar um contato para que o pessoal que esteja em casa e tenha interesse em entrar em contato com o Recife Convention Bureau, tirar alguma dúvida, enfim, possa encontrá-los. Para saber mais informações sobre Recife Convention, você pode acessar recifeconvention.com.br e se você quiser ter mais informações do ponto de vista do turismo nacional, você pode acessar o site unidestinos.com.br. E aí você vai saber tudo que está acontecendo nesse setor do turismo, tanto a nível regional como a nível nacional. Obrigado. Bruno, muito obrigada. Foi um prazer recebê-lo aqui. Nós aqui agradecemos e obrigado por estar mais uma vez com você aqui. E um abraço para todos os seus ouvintes e telespectadores. Muito obrigada. E agora você fica com o momento do Real Hospital Português. Para aquelas pessoas que se incomodam com alguma cicatriz na face, como esconder essa cirurgia na face? Na plástica de face, na cirurgia do rejuvenescimento facial, especialmente, a gente pode escondê-la fazendo por trás do tragos, fazendo a incisão por trás do tragos, que é essa cartilagenzinha que fica na frente do conduto auditivo. Então, quem olhar a pessoa de perfil
não percebe a cicatriz, mas tem cicatriz e vale dizer, cicatriz é para a vida toda. Então tudo que a gente quer é ter uma cicatriz de boa qualidade e que seja o mais escondida possível. Cuidado, vontade de querer o bem, de querer o melhor. Cuidado é proteção, é respeito. Vamos olhar para o ontem com leveza e ter a certeza de que o hoje é ainda melhor. Porque são as experiências que formam a nossa identidade. São elas que conservamos com cuidado para nunca esquecermos quem somos. Real Hospital Português, 160 anos de história e cuidado com os pernambucanos. Voltamos agora com a nossa coluna de gastronomia, dando continuidade à série com a chefe Cássia Nogueira, do Dona Panela. Tudo bem, chefe? Tudo ótimo, Aninha. E com você? Tudo bem, é um prazer recebê-la aqui novamente. Eu que adoro estar aqui. E agora, com esse sanduíche de nome, no mínimo exótico, qual é o nome do prato, chefe? Vamos fazer um sanduíche chamado buraco quente, sendo que uma versão vegetariana. Olha só, então vamos começar já dando os ingredientes. Vamos lá? Bom, são 20 gramas de abobrinha, Isso. 20 gramas de berinjela, 40 gramas de pimentões vermelhos e amarelos, 20 gramas de cebola, um dente de alho, 20 gramas de tomate pelado, manjericão fresco a gosto, fresco a gosto. gengibre a gosto, cravo e canela a gosto, ricota são 15 gramas, 30 gramas de queijo de cabra e 20 mililitros de azeite, 30 gramas de iogurte natural, sal a gosto, pimenta a gosto, 30 gramas de cebola roxa, açúcar mascavo, uma colher de sopa e uma colher de chá de vinagre balsâmico. E claro, o pão ciabatta. Ciabatta, exatamente. Lindo esse pão. Lindo, maravilhoso esse pão. Começo de tudo são os legumes. Você vai cortar a berinjela e a abobrinha do jeito que você quiser. Quadradinho, tirinha, o jeito que você achar mais fácil. Um passo importante é colocar numa peneira, pegar um sal bem generoso, assim, ser bem generosa com sal e jogar na abobrinha e na berinjela e deixar lá escorrendo. Que aí ela vai dar uma desidratada, vai tirar o amargor da berinjela, vai tirar mais a água da abobrinha e depois a gente vai colocar na panela, juntamente com a cebola, o alho, os pimentões, dá uma refogada em tudo, lava a berinjela e a abobrinha bastante, dá uma escorrida, coloca tudo na panela de volta. Colocou na panela, coloca o tomate pelado e espera lá um pouquinho até dar uma cozinhada em todos os legumes. Aí você coloca o gengibre, a canela, o cravo, o manjericão, o hortelã, tudo ali ao seu gosto. Quem vai temperar é você. Então você que sabe a sua medida. Se não quiser colocar também, não precisa, é opcional. O nome desse prato é o ratatouille, que é aquele prato do filme, Aninha, do ratinho. Sim, que na verdade é um refogado de legumes. Eu dou a minha versão, que é essa, que é com manjericão, com canela, com cravo, adoro. Cada chefe bota o seu toque pessoal. Exatamente, mas o importante é fazer o refogado dos legumes. Vamos aí agora à pasta de queijo. Certo. Eu sou muito fã de queijo de cabra. Há quem não goste, então se você não gostar, você não precisa fazer o queijo, colocar com queijo de cabra. Certo. Só coloca a ricota, o iogurte, o azeite, a pimenta e o sal e aí bate ou no liquidificador, ou no mix, ou no multiprocessador, onde você quiser. Bate para fazer a pastinha, tá tudo pronto, certo? Que é essa daqui. E a cebola, que é para fazer a geleia, você vai cortar em julienne ou em tirinha. É importante que realmente seja esse corte.
vai pegar uma frigideira quente, uma frigideira normal, vai colocar no fogo, joga a cebola ali, coloca o açúcar, uma colherzinha de nada de vinagre balsâmico e vai deixar reduzir ali. E aí até dar o ponto que você queira. Ela pode ficar mais sequinha, porque ela fica mais caramelizada. Vai a Enfim, gosto. Vai a de quem gosto tá também. fazendo. Exato. Perfeito. O ponto de caramelo é o ideal. O pão eu faço com o pão ciabatta integral. Mais saudável. Mais saudável. Mas você pode ser feito no pão que você queira, no que você preferir. O buraco quente, tradicionalmente, ele é feito no pão francês e é a gente tira o miolo sem corte, só tira o miolo e recheia com a carne moída e o queijo. Esse nosso, eu parto o pão ao meio, certo? E agora tiro o miolo dele. E por que quente? Porque o recheio tá pegando fogo. Explicadíssimo, gente, explicadíssimo. Começamos com o ratatouille. Certo. Colocamos o ratatouille. Aninha, esse buraco quente é um projeto que eu tenho de comida de rua. Aí eu tenho essa opção que é a vegetariana. Certo. E tenho a opção com chambaril desfiado. Nossa, chefe. Tem com costelinha suína também, com um chutney maravilhoso de pimenta de cheiro e morango. Nossa. Incrível. Sanduíches gourmet. Adorei. Quer dizer que pode ser também feito para de repente tem uma moçada que está fazendo aniversário, você vai lá e fica fazendo sanduíches para eles. Também pode ser feito assim. Como também eu posso fazer na versão de finger food, com os pães menores, como eu já fiz e faço normalmente quando eu tenho evento em casa. Excelente, excelente. E voilá. Adorei. Chefe, telefone de contato do Dona Panela. 99938-8565 ou no e-mail contato@donapanela.com.br. Então, eu vou me despedindo de vocês aqui com a chefe, mas vocês vão ficar com o momento do Real Hospital Português. Cuidado, vontade de querer o bem, de querer o melhor. Cuidado é proteção, é respeito. Vamos olhar para o ontem com leveza e ter a certeza de que o hoje é ainda melhor. Porque são as experiências que formam a nossa identidade. São elas que conservamos com cuidado para nunca esquecermos quem somos. Real Hospital Português, 160 anos de história e cuidado com os pernambucanos. Araújo, parceiro da Maria do Loreto.
ele estava me contando aqui que tem parceria com a Marido Loreto há mais de 30 anos. Queria que você contasse antes da mensagem alguma história que você lembra da Marido Loreto, que mostre um pouco quem é a pessoa da Marido Loreto. Loreto é uma pessoa que resolve as coisas na obra, muitas vezes, assim, de uma forma muito dinâmica, por ela conhecer o que é uma obra, né? Então, assim, a gente começou participando, fazendo lojas de shopping e muitos apartamentos, assim. A gente vem, ao longo desses 30 anos, começamos fazendo até estandes para Cerâmica Santo Antônio, painéis de exposições, e sempre foi assim, trabalhar com ela sempre teve um incentivo muito grande, assim, um vigor, né, uma vontade de fazer. Eu acho isso muito gratificante, então a gente encara com ela assim, as coisas e sabe que vai dar certo. Agora está na hora de deixar uma mensagem para ela, né? Nada melhor do que agora. Eu só tenho a agradecer pela confiança que ela tem dado a gente, né? Essa parceria, e esperar corresponder sempre essa indicação que ela faz aos clientes, nosso trabalho, essa confiança. Obrigado, Loreto. Lavínia Coelho e Marília Figueira trabalharam com a Marido Loreto, e eu estava conversando aqui com algumas pessoas e elas disseram que as pessoas que trabalham com ela são filhas, né? Isso, ela trata as pessoas como filhas. Então eu queria que as filhas da Marido Loreto deixassem uma mensagem para ela também. Primeiro a Lavínia. Boa noite, eu trabalhei com Loreto durante 18 anos e saí faz pouco tempo. E realmente comecei como estagiária e fui levando pela vida profissional, e é um prazer, um privilégio, e realmente a mãezona, minha mãe profissional, posso dizer assim, é Loreto, e muito feliz de participar desse momento dela. Eu também fui estagiária lá, trabalhei acho que uns 5 anos, eu não estou lembrada bem, e depois eu fiz minha carreira solo, fiquei 10 anos em São Paulo e a gente fazia parcerias lá também. E também estou muito feliz de participar desses 40 anos de escritório dela, e é uma escola, né, para todas nós. Loreto, como vocês estão falando, ela é uma mãezona, ela acolhe todo mundo, e não só profissionalmente, mas até na nossa vida mesmo, ela ajuda todo mundo, e é uma honra ter ela como essa mãe profissional e na vida também.